O silêncio mais cruel é aquele que eles fingem não ouvir, até que se torne o único som em suas cabeças. Eles vão agir como se isso não os afetasse, como se não estivessem incomodados, indiferentes, completamente distantes da sua ausência. Mas a verdade é esta, meus amigos: eles não superaram. Eles só são muito, muito bons em fingir, porque o ego odeia admitir o que o coração ainda deseja. No momento em que você fica em silêncio, eles começam a atuar. Mas essa atuação não é poder, é pânico disfarçado. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem estar em uma sala cheia de gente e, de repente, sair sem dizer nada. No começo, todo mundo continua rindo, brincando, fingindo que não percebeu, mas aos poucos, os olhos começam a se voltar para a porta. Começam os sussurros. As mentes começam a se perguntar: por que eles foram embora? Isso, meus amigos, é o que o seu silêncio faz com as pessoas que fingiram não se importar. No começo, elas agem como se não fosse nada, mas é o silêncio. O silêncio é como uma peça que falta no quebra-cabeça. Ele não grita, mas assombra. Eles achavam que tinham seguido em frente, mas agora estão conferindo suas histórias, relendo sua última mensagem, rindo um pouco mais alto em suas postagens, não porque estão felizes, mas porque precisam que você acredite que estão. É assim que funciona com as pessoas que fingem não se importar. Elas são as que mais se importam, mas só quando você para de mostrar que se importa. Você costumava dar tudo a elas: seu tempo, suas emoções, suas explicações, sua lealdade, e elas se alimentavam disso como a realeza em um banquete. Mas agora a mesa está vazia e o ego delas está faminto. Elas nunca esperavam que você mudasse o jogo, ficasse em silêncio, evoluísse, parasse de perseguir e começasse a se elevar, porque elas só conheciam a versão de você que ficava, que implorava, que lutava. Essa versão, essa nova energia, é estranha para elas. E o que não entendemos, tememos. Elas vão tentar agir com indiferença, dar de ombros. Mas o silêncio não é um jogo que você joga, é um poder que você conquista. Quando você para de explicar, você para de alimentar a fantasia deles de que ainda tem controle, e isso os deixa loucos. É como tirar o espelho em que eles costumavam ver seu reflexo. Agora eles ficam apenas com sombras e perguntas, e essa incerteza é o pior pesadelo do ego. Você quer saber quando eles vão quebrar. Não quando você os bloqueou, não quando você chorou, não quando você implorou. Eles vão quebrar no momento em que você parar de desempenhar o papel que eles escreveram para você, porque no segundo em que você sai do roteiro, a ilusão deles desmorona. E o que substitui isso? Obsessão, pensamentos excessivos, arrependimento, curiosidade, todas as emoções que eles juraram ser fortes demais para sentir. Meus amigos, não busquem um encerramento. Não busquem desculpas. Busquem apenas o seu próprio brilho, porque quando eles perceberem que você não está mais esperando, quando virem que o seu silêncio não foi uma fase, mas uma decisão, é aí que vai começar a doer. Como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Deixe-os fingir, deixe-os agir, deixe-os pensar que estão ganhando, porque enquanto eles estão ocupados tentando provar que não sentem sua falta, você está se tornando a versão de si mesmo que eles nunca mais terão acesso. Então, agora, coloque isso nos comentários. Eu não persigo. Diga isso em voz alta. Diga com orgulho. E lembre-se de que seu silêncio é seu superpoder. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque essa história não acabou. Ela está apenas começando. Número 1. O jogo da fingimento. Por que eles usam a máscara da indiferença? Às vezes, o silêncio não é paz. É punição, porque é no silêncio que a verdade grita mais alto. Eles vão embora como se não sentissem nada. Sorrem como se você nunca tivesse importado. Postam como se estivessem vivendo a melhor vida,
Mas não se deixe enganar pela ilusão. As pessoas só fingem quando estão tentando proteger algo frágil dentro delas. E na maioria das vezes, essa coisa frágil é o ego delas. Elas não esperavam o seu silêncio. Esperavam que você desmoronasse sem elas. Eles esperavam caos, drama, um colapso emocional sobre o qual pudessem fofocar. Mas quando você não lhes deu nada disso, isso não confirmou a força deles. Isso expôs o medo deles. É como ver alguém rindo de uma casa em chamas enquanto tenta te convencer de que é uma festa. Eles agem como se não se importassem, mas você pode sentir o cheiro da fumaça. A máscara da indiferença parece forte, mas é apenas uma armadura fina como papel, cobrindo um orgulho em colapso. O que eles mais temem não é a sua raiva, é a sua ausência, porque a raiva ainda significa que você se importa. Silêncio. Silêncio significa que você desistiu, e desistir é algo para o qual eles nunca se prepararam. No silêncio, eles começam a se perguntar: eles realmente seguiram em frente? Eles ainda pensam em mim? Eu importava de alguma forma? É isso que acontece com o silêncio. Ele não responde perguntas, ele as cria, e a mente humana é implacável. Quando deixada sozinha com perguntas, ela não consegue se controlar. A confiança deles começa a desmoronar, não porque você gritou com eles, mas porque você não disse uma palavra. E aqui está o que eles não querem admitir. Eles precisavam da sua validação. Cada mensagem, cada discussão, cada apelo emocional era a prova de que ainda eram importantes. Isso alimentava a ilusão de poder deles. Mas agora você cortou o suprimento, e quando toda a identidade de alguém é construída em ser perseguido, sua quietude é a rejeição mais dolorosa que eles já sentiram. Porque agora eles não estão apenas perdendo você, estão perdendo quem acreditavam ser para você. Vamos acabar com a mentira. Eles não pararam de se importar. Eles só esperavam que você nunca parasse de mostrar que se importava mais. É fácil parecer forte quando outra pessoa está fazendo todo o trabalho emocional pesado, mas no momento em que você desiste, as rachaduras começam a aparecer. A navegação tarde da noite, o interesse repentino nas suas histórias, as postagens indiretas. Não são coincidências. Seus gritos silenciosos mascarados como seguir em frente. E sim, é difícil. É difícil não responder quando você sabe que eles estão observando. É difícil não enviar aquela mensagem quando seu coração está gritando por um desfecho. Mas é aí que nasce o seu crescimento. No fogo do desconforto, na tempestade de perguntas sem resposta. Porque seu silêncio não é sobre ignorá-los, é sobre escolher você. Cada segundo que você se abstém de perseguir é um segundo que você dedica à sua própria cura, ao seu próprio brilho, ao seu próprio poder. Como Epictetus disse uma vez, a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao desconsiderar as coisas que estão além do nosso controle. E, meu amigo, a validação deles está além do seu controle. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Não precisa da explicação deles. Você precisa recuperar seu poder. E, às vezes, esse poder não vem de falar mais, mas de se tornar mais. Deixe que eles usem suas máscaras. Deixe que eles ajam. Porque por trás de cada performance de indiferença há um desespero silencioso por atenção. Eles fingirão que estão bem até que seu silêncio comece, ecoando mais alto do que sua presença jamais ecoou, até que a máscara se torne pesada demais para sustentar, até que fingir se torne exaustivo. É aí que a ilusão começa a desaparecer. E o que resta? Arrependimento. A percepção de que eles tinham algo real e jogaram fora, acreditando que isso esperaria para sempre. Eles dirão: você mudou. E eles estão certos. Você mudou, mas não por eles, por você mesmo. Você mudou de alguém que explicava tudo para alguém que não deve nenhuma explicação. Você mudou de alguém
que implorava para ser visto para alguém que vai embora quando não é visto. Você mudou de ser o plano B deles para ser sua própria prioridade. E talvez isso os assuste. Ótimo, porque eles nunca deveriam se sentir seguros com o seu silêncio. Eles deveriam sentir o que fizeram você sentir: incerteza, dúvida, medo da perda. Não porque você está jogando, mas porque você finalmente parou de jogar o jogo deles. Isso não é vingança, é renascimento. Agora, quero que você respire fundo e lembre a si mesmo que eu não sou quem eles deixaram. Eu sou quem eu escolhi me tornar depois que eles foram embora. E se você sente que está vivendo, então escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não persigo. Diga isso como uma declaração. Diga isso pelo seu eu do passado, que implorava por respostas. Diga isso pelo seu eu do futuro, que nunca aceitará menos do que merece. Número 2. Seu distanciamento é o terremoto que eles não previram. A mudança mais perigosa é aquela que eles não veem chegando, até que o chão comece a tremer sob o ego deles. Eles achavam que você sempre estaria lá, que não importava o quanto eles te empurrassem, o quanto agissem friamente ou por quanto tempo desaparecessem. Você ainda estaria esperando de braços abertos e olhos cansados. Eles tinham tanta certeza da sua lealdade que a confundiram com fraqueza. Mas o que eles não perceberam é que cada vez que você ficava, uma parte de você se preparava silenciosamente para partir. E quando você finalmente partiu, sem aviso, sem explicação, não foi apenas uma saída, foi um terremoto. Porque o distanciamento não se anuncia, ele se constrói em silêncio. É a pausa tranquila antes da tempestade, a lenta retirada que eles fingem não notar. Até que um dia eles olham ao redor e percebem que você se foi, e não apenas fisicamente, mas energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. Seu distanciamento não tem a ver com bloqueá-los ou apagá-los. Tem a ver com superar a versão de si mesmo que sempre precisou da atenção deles. Em primeiro lugar, eles esperavam caos, drama, uma última explosão emocional para lhes dar algo a que se agarrar. Mas em vez disso, você lhes deu paz, e a paz é aterrorizante para alguém que só entende o poder através da dor. Eles não sabem o que fazer com alguém que não luta para ficar. Eles não sabem como lidar com o silêncio que não busca um desfecho e com essa confusão. Esse é o tremor sob seus pés. Quanto mais você se afasta, mais alto fica o pânico deles, embora eles nunca admitam isso. Distanciamento não é indiferença. É mais profundo. É mais forte. É quando você ainda se importa, mas se importa mais consigo mesmo. É quando você finalmente escolhe a clareza em vez do caos. É quando você percebe que estar disponível para a pessoa errada é a verdadeira forma de abandono. Abandonar sua própria paz, seu próprio valor, seu próprio brilho, só para ser suficiente para alguém que nem tentou corresponder ao seu esforço. Eles não vão dizer isso em voz alta. Eles vão fingir que estão bem, mas por dentro estão desmoronando, porque você era a bússola emocional deles, mesmo que fingissem não segui-la. Sua energia os sustentava. Seu esforço os fazia se sentir importantes. E agora que você se distanciou, o mundo deles está um pouco mais frio, um pouco mais silencioso e muito mais vazio. É isso que o distanciamento faz. Ele remove o suprimento e quando todo o senso de importância de alguém vinha de ser necessário, seu silêncio se torna uma ameaça à identidade deles. Eles achavam que tinham tempo, achavam que tinham controle, mas seu distanciamento foi a única variável que eles nunca levaram em conta. E é por isso que dói tanto. Isso quebra a ilusão. De repente, não é mais ele quem está indo embora. É você, e ele não sabe como lidar com o silêncio. Ele não sabe como lutar contra alguém que parou de jogar o jogo,
Porque agora cada passo que você dá em silêncio é um lembrete de que ele nunca foi tão importante para o seu futuro quanto pensava que era. E claro, o medo também vai surgir em você. Você vai questionar se tomou a decisão certa. Você vai se perguntar se o silêncio é o caminho certo, porque quando você foi condicionado a provar seu valor, o distanciamento parece antinatural, como prender a respiração debaixo d'água, esperando o momento em que você pode respirar. Mas quanto mais você segura, mais percebe que não está se afogando. Você está finalmente respirando. Vamos quebrar a mentira que eles te contaram, de que o distanciamento significa que você não amava profundamente. Não, significa que você amou profundamente por muito tempo em um lugar que não sabia como receber esse amor. Significa que você finalmente percebeu que o amor não deve ser provado, mas refletido. Você não desistiu. Você acordou. E esse despertar é o que eles temem, porque construíram sua autoestima em ser perseguidos, em ser aqueles que decidem quando você recebe uma resposta, em ser a pessoa que se retrai. Apenas o suficiente para mantê-lo questionando. Mas agora a situação se inverteu, e são eles que observam você se afastar lentamente, silenciosamente, sem implorar, sem aviso. Esse é o terremoto, e nenhuma máscara de indiferença pode sobreviver ao tremor secundário. Como disse o filósofo estoico Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Você desperdiçou tempo suficiente tentando explicar seu valor para alguém que se recusava a entendê-lo. Agora, seu distanciamento é a prova de que você parou de desperdiçar seu recurso mais valioso. Não confunda o silêncio deles com força. É pânico disfarçado de orgulho. É o caos escondido atrás da quietude, e quanto mais você fica distante, mais eles sentem isso. Cada dia que você não entra em contato, destrói a ilusão de controle deles. Cada momento que você não explica, seu silêncio os força a encarar o único medo que eles enterraram profundamente. Que talvez, apenas talvez, eles nunca tenham sido tão inesquecíveis quanto pensavam. E você? Você está se tornando inesquecível da melhor maneira possível. Não por causa do quanto você deu, mas por causa da graciosidade com que você deixou ir. Porque seu distanciamento não é apenas uma reação, é um renascimento. Você não está mais reagindo à falta de respeito deles. Você está se levantando disso, e cada movimento que você faz em silêncio ecoa mais alto do que 1000 mensagens desesperadas jamais poderiam. Eles esperavam uma tempestade. Você deu a eles um terremoto. Eles achavam que você lutaria pelo passado. Você está construindo um futuro do qual eles nunca farão parte. E esse futuro não é só sua vingança, é sua recompensa. Agora, quero que você deixe isso nos comentários. Eu sou o terremoto porque você é. Você abalou o chão em que eles pisavam sem levantar a voz. Você destruiu a ilusão atrás da qual eles se escondiam sem levantar um dedo. E você se reconstruiu sobre uma base que não precisa da aprovação de ninguém para se manter firme. É assim que se parece o desapego. Não amargura, não vingança, mas poder. Silencioso, inegável, intocável. O tipo que eles nunca esperavam e do qual nunca se recuperarão. Fique em silêncio. Continue se levantando. Permaneça inabalável. Número 3. A mente sempre se quebra no silêncio, não no barulho. O barulho distrai, o silêncio destrói. Porque o silêncio força a mente a responder perguntas que ela não está pronta para fazer. Você acha que eles estão bem? Certo, porque eles não disseram uma palavra, porque eles não ligaram, porque eles estão postando fotos do pôr do sol e selfies como se o mundo estivesse intacto. Mas isso é uma ilusão, é uma encenação, é o jogo que as pessoas jogam quando não querem que você veja a guerra que está acontecendo dentro de suas cabeças. Porque a verdade é que eles não estão quebrando no barulho, eles estão quebrando no silêncio. Veja bem,
O barulho pode ser controlado, pode ser silenciado. As palavras podem ser distorcidas, interpretadas erroneamente. Você pode discutir com palavras, pode se defender contra elas. Mas o silêncio não é uma conversa, é um confronto. Um confronto com seus próprios pensamentos, sua própria culpa, sua própria perda. E no momento em que você parou de responder, a batalha não acabou, ela começou. Imagina isso. Eles estão sentados lá, rolando a tela do celular, esperando ansiosamente por uma mensagem, um parágrafo, uma reação, algum sinal desesperado de que você ainda está aguentando firme. Mas nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma citação triste para decifrar, nenhuma migalha digital para seguir. Apenas silêncio. No começo, eles sentem alívio. Eles se convencem de que você finalmente seguiu em frente, que não é forte o suficiente para ficar longe. Mas, dia após dia, esse conforto se transforma em confusão, depois em preocupação, depois em obsessão. Porque o silêncio não fica vazio. A mente humana preenche as lacunas. Ela começa a criar histórias, cenários, respostas e sempre as preenche com medo. Eles superaram a gente? Eles conheceram alguém novo? Eles estavam fingindo o tempo todo? Quanto mais tempo seu silêncio dura, mais altas essas perguntas ficam. E eles não vão dizer isso em voz alta, mas estão se afogando nelas. Eles vão checar suas redes sociais, fingindo que é algo casual. Eles vão revisitar suas mensagens antigas, tentando encontrar provas de que ainda são importantes. Eles vão relembrar memórias em suas cabeças, tentando descobrir se você realmente se importava ou se eles eram os únicos que sentiam algo real. Mas esse é o paradoxo do silêncio. Ele faz com que quem se afastou se pergunte se valia a pena ficar. E vamos ser sinceros, não é que eles sintam sua falta porque você se foi. Eles sentem sua falta porque você está em silêncio. Você não está dando a eles o conforto de saber o que você está pensando. Você tirou o espelho em que eles se viam refletidos, e agora eles estão presos a si mesmos. Seu próprio reflexo, seu próprio arrependimento, seu próprio barulho interno ecoando de volta para eles, e não há para onde fugir. Você costumava confortá-los com sua presença. Agora eles são assombrados pela sua ausência. É assim que a mente se quebra, não na explosão de uma briga, mas na implosão silenciosa da incerteza. Eles passam pela sua página fingindo não olhar, mas estão observando cada história, cada mudança sutil. Não porque se importam com o que você está fazendo, mas porque estão apavorados. Você está indo muito bem sem eles. Isso é algo para o qual eles nunca se prepararam. Isso é algo que o ego deles não levou em conta. Eles achavam que o silêncio deles te deixaria em pânico. Eles achavam que se afastar faria você correr atrás, mas quando você não respondeu, você não caiu na armadilha. Eles caíram na própria. Agora eles estão presos, não no amor, no limbo, nas dúvidas, no medo. E essa é uma prisão que nenhuma porta pode abrir do lado de fora. Não acredite na mentira de que o silêncio te torna fraco, que não entrar em contato significa que você nunca se importou. Se importar não tem a ver com o quanto você consegue gritar, mas com o quanto você é forte no silêncio. O silêncio é o teste definitivo da autoestima, porque diz: não preciso mais provar nada. E quando alguém está esperando uma prova, essa frase não dita bate mais forte do que qualquer coisa que você poderia ter escrito. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. É exatamente isso que seu silêncio faz. Ele tira o poder do externo, do desempenho, do circo emocional que eles estão tentando montar, e o traz de volta para onde ele pertence, dentro de você. Mas sim, ficar em silêncio é difícil.
especialmente quando você já foi aquele que consertava as coisas, aquele que buscava a paz, aquele que quebrava seus próprios limites, apenas para reconstruir o conforto de outra pessoa. Mas desta vez é diferente. Desta vez, você está deixando o silêncio fazer o trabalho por você. Você está deixando que eles fiquem na mesma incerteza que alimentaram em você. Você está deixando que os próprios pensamentos deles lhes ensinem o que suas palavras nunca puderam. Porque o silêncio não é ausência, é presença em um nível mais profundo. É aparecer para si mesmo de uma forma que diz: não estou mais me diminuindo para ser ouvido. E quando eles começam a perceber isso, não só os deixa loucos, como reescreve toda a compreensão que eles têm de quem você é. Eles achavam que você era emocional, mas você é estratégico. Eles achavam que você era fraco, mas você é disciplinado. Eles achavam que você esperaria, mas você foi embora. E esse ato de ir embora não é só movimento, é evolução, é crescimento. É você entrando em uma versão de si mesmo que não precisa mais de um encerramento para fechar um capítulo. E é isso que vai mantê-los acordados à noite. Porque a verdade é que eles esperavam um colapso. O que eles estão testemunhando é um avanço, não deles, mas seu. Eles estão vendo alguém que achavam que controlavam escapar por entre os dedos, não com raiva, não com lágrimas, mas com uma certeza silenciosa, com um silêncio tão forte que não grita dor, mas irradia poder. Então, se você está mantendo esse silêncio, se está atravessando essa tensão, se todos os dias você escolhe não enviar aquela mensagem que facilitaria as coisas, mas desfaria sua cura, eu vejo você e respeito você. Agora, deixe isso nos comentários. Meu silêncio fala por si. Diga isso por você mesmo. Diga isso pela versão de você que antes implorava para ser compreendida. Diga isso para lembrar a si mesmo que a mensagem mais alta que você já enviou não precisa de uma única palavra. Eles vão agir como se não fosse nada agora, mas espere. A mente sempre se quebra no silêncio, não no barulho. Fica parado, fica calmo, continua crescendo. A verdadeira mudança já está acontecendo e eles são os únicos que podem ouvir. Número 4. Quando você para de provar, eles começam a se arrepender. O dia em que você para de provar seu valor é o dia em que eles são forçados a enfrentar seu próprio vazio. Chega um momento silencioso, sutil e muitas vezes despercebido por eles no início, quando você simplesmente para. Pare de explicar, pare de perseguir, pare de tentar convencer alguém de que seu amor, sua presença, sua energia valiam a pena. Esse momento é quando tudo começa a desmoronar para eles, porque não esperavam a mudança. Eles esperavam mais do mesmo, mais desculpas, mais trabalho emocional, mais tentativas desesperadas de manter a conexão viva. Mas em vez disso, você deu a eles algo que eles nunca esperavam: nada. E nada é o que os deixa loucos. Você era a garantia constante deles. Mesmo na sua dor, você os confortava. Mesmo no silêncio deles, você mandava mensagens. Mesmo quando sabia que eles não estavam correspondendo à sua energia, você ainda dava a eles chances de se levantar. Você explicou seus sentimentos repetidamente, como um professor, diante de um aluno que se recusava a aprender, mas adorava a atenção. E agora que as aulas pararam, eles estão em pânico. Porque quando você para de provar, isso não significa que você parou de se importar. Significa que você finalmente percebeu que quanto mais tentava provar seu valor, mais eles acreditavam ter o poder de duvidar disso. Essa é a ironia distorcida da lealdade unilateral. Seu esforço se torna a desculpa deles para permanecerem complacentes. E agora que o esforço se foi, também se foi a ilusão de que eles estavam sempre no controle. Eles podem não admitir, mas no fundo sentem isso. O arrependimento, a súbita consciência de que a versão de você que amava sem hesitação, que perdoava sem condições,
que permanecia sem exigências. Essa versão se foi. E não temporariamente. Você não fez uma pausa. Você encerrou o contrato. Veja bem, as pessoas se sentem confortáveis com a sua consistência. Elas memorizam os seus padrões. Elas sempre respondem às mensagens. Elas entram em contato primeiro. Elas entendem. Então, quando você de repente se desvia desse roteiro, quando o padrão se quebra, elas não ficam apenas surpresas. Elas se sentem expostas porque não estavam investindo em você. Elas estavam apostando na sua necessidade por elas. E agora que você parou de desempenhar esse papel, elas ficam sem nada a que se agarrar, a não ser sua própria importância cada vez menor. No início, elas podem tentar agir como se não estivessem incomodadas. Vão agir como se o seu silêncio não as afetasse. Mas essa atuação dura pouco. O arrependimento não chega como uma onda. Ele se acumula como uma tempestade, silenciosamente, lentamente, até que um dia se abate. Eles começam a pensar em todas as vezes que você estendeu a mão quando eles não mereciam, todas as vezes que você ficou quando deveria ter ido embora, todas as vezes que você baixou a voz para manter a paz, enquanto eles levantavam a voz para ganhar uma discussão. Essas memórias não desaparecem, elas ficam mais nítidas, e no silêncio, essas memórias são tudo o que eles têm. Porque agora, sem suas mensagens, sua voz, sua presença, eles estão começando a ver o quanto você realmente ocupava espaço no mundo deles. E é na sua ausência que seu valor começa a gritar. Você não precisava mais provar nada. Seu silêncio se tornou a prova. Eles estão começando a perceber que o que chamavam de pegajoso era, na verdade, compromisso. O que chamavam de emocional era, na verdade, profundidade. O que eles chamavam de excessivo era, na verdade, um nível de amor que eles não estavam prontos para receber, mas não tinham coragem de abandonar. Então, eles preferiram maltratá-lo. É difícil para eles encarar isso. É difícil olhar no espelho e admitir que não te perderam porque você parou de amá-los. Eles te perderam porque não sabiam como te amar de volta. E seu silêncio está refletindo tudo isso de volta para eles. Não com palavras, não com confronto, mas com a coisa mais ensurdecedora que você já fez. Sua decisão de parar de se explicar. Você não está mais disponível para debates sobre seu valor. Não oferece mais descontos emocionais para pessoas que não podem pagar o preço total da sua presença. Você finalmente percebeu que o amor não é algo para se implorar, é algo com que se alinhar. E essa mudança, essa ascensão, abala toda a percepção que eles têm de você. Eles costumavam acreditar que você precisava deles. Agora, eles estão se perguntando se alguma vez realmente tiveram você. E essa dúvida, essa pergunta ardente, é o que torna o arrependimento tão insuportável. Porque o pior tipo de dor não é perceber que você perdeu algo, é perceber que você nunca apreciou totalmente até que se tornou intocável. E é isso que você se tornou, não por vingança, mas por evolução. Você evoluiu para alguém que não precisa mais provar sua lealdade, seu esforço, seu coração. Porque tudo o que você antes tentava dizer com palavras, agora você mostra através do silêncio, da distância, do brilho. Você não está mais buscando a paz. Você se tornou a paz. Como disse o filósofo estoico Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e depois faça o que você tem que fazer. E o que você fez, quer eles percebam ou não, foi se tornar alguém que não espera mais por reconhecimento. Você não é mais viciado em ser compreendido. Você aceitou que nem todos merecem um lugar na primeira fila para assistir à sua transformação. Mas aqui está a parte que eles nunca vão imaginar. Quando eles finalmente decidirem voltar para enviar aquela mensagem para testar as águas, você não estará esperando. E isso não é amargura. São limites. Eles vão procurar a versão de você que deixaram para trás, apenas para descobrir que essa versão não mora mais aqui. Eles vão se arrepender
de não terem ouvido quando você ainda estava falando. Eles vão se arrepender de não terem aparecido quando você ainda estava lutando. Eles vão se arrepender de ter subestimado alguém que teria atravessado o fogo por eles, porque agora essa mesma pessoa nem acenderia um fósforo. Agora, quero que você respire fundo e se lembre: meu silêncio é minha cura. E se isso te tocar profundamente, escreva nos comentários, não apenas como palavras, mas como uma declaração. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. Você não está mais provando nada. Você está se tornando. Eles achavam que seu silêncio era fraqueza. Eles estão prestes a aprender seu poder. E esse arrependimento que eles carregam não é seu fardo para consertar, é deles para carregar. Porque quando você para de provar, eles começam a se lembrar, e o que eles lembram nunca vai corresponder ao que você se tornou. Número 5. Como sua ausência redefine a percepção que eles têm de você. Você não precisa mudar a opinião deles. Você só precisa remover sua presença, e a opinião deles fará o resto. Algo poderoso acontece quando você desaparece, não de forma dramática nem amarga, mas silenciosamente, sem anúncios, sem súplicas finais, sem longas despedidas. Você simplesmente para de aparecer, e no começo eles fingem não notar. Eles dizem a si mesmos que você está sendo dramático, que você vai voltar, que seu silêncio é temporário, mas com o tempo, a ausência começa a fazer o que sua presença nunca conseguiu. Isso redefine a forma como eles te veem, porque a verdade é que as pessoas não veem o seu valor quando você está sempre disponível. Elas veem conforto, veem familiaridade, e o cérebro humano fica preguiçoso com o que é consistente. Elas se convencem de que te conheciam por dentro e por fora. Achavam que tinham te desvendado, mas agora estão questionando tudo, cada memória, cada mensagem, cada versão de você que achavam garantida. Você costumava lutar pela atenção delas. Agora elas estão se perguntando por que você não está lutando mais. Essa mudança não apenas os confunde, ela reescreve a história que eles contavam a si mesmos sobre você, a versão em que você precisava deles, a versão em que eles tinham vantagem, a versão em que você estava sempre atrás. Essa narrativa não combina com o silêncio que você mantém agora. E quando a história não se encaixa mais, a mente se esforça para dar sentido a ela. Sua ausência é a falha na matriz do ego deles e causa confusão. Eles exigem atenção, exigem respostas. De repente, eles estão questionando o que costumavam descartar. Eles realmente gostavam tanto de mim? Eu cometi um erro? Eles estavam apenas esperando para ir embora? Essa dúvida é o começo do desfecho, porque no momento em que eles deixam de ter certeza do quanto precisavam de você, eles começam a perceber o quanto realmente precisavam de você. A ausência não é vazio, é reflexão. E quanto mais tempo eles ficam nela, mais começam a ver você não como a pessoa que eles davam como certa, mas como a pessoa que agora não podem substituir. Você se tornou desconhecido, misterioso, até mesmo intimidador. Não porque mudou tudo da noite para o dia, mas porque agora eles estão vendo quem você sempre foi. Através da dolorosa clareza do retrospecto, eles começam a revisitar conversas antigas, não para reviver a alegria, mas para encontrar respostas. Eles estudam seu tom de voz, seus padrões, seu esforço, tentando juntar as peças do que perderam, tentando localizar o momento exato em que você começou a se afastar. Mas a tragédia do arrependimento é que ele sempre chega tarde demais para mudar alguma coisa. Sua ausência não é apenas silenciosa, é um espelho, e o que eles veem refletido neles é seu próprio fracasso em valorizar o que tinham. Você nunca foi pegajoso, você era consistente, você não era desesperado, você era leal. E o que eles antes zombavam por ser muito emocional,
agora os assombra como a profundidade que eles parecem não conseguir encontrar em mais ninguém. Eles estão percebendo que as coisas que eles desprezavam eram as mesmas que te tornavam insubstituível. E toda vez que eles buscam essas mesmas emoções intensas em outra pessoa, não dá certo, porque você não era só mais um capítulo. Você era a reviravolta na história. Agora, a percepção deles está mudando porque você não está mais agindo como eles esperavam. Você não está mostrando fraqueza, não está buscando um encerramento, não está alimentando a narrativa que eles construíram. E isso os confunde, porque quando alguém não consegue definir você, fica obcecado por você. Sua ausência deixa uma página em branco na mente deles, e páginas em branco precisam ser preenchidas. Então, eles começam a escrever, criando histórias, algumas lisonjeiras, outras amargas, outras delirantes, mas todas baseadas em uma verdade inegável. Você não é mais quem eles pensavam que você era. E a parte mais devastadora, você nunca precisou dizer uma palavra. Seu crescimento falou por você. Seu silêncio escreveu o final. Sua evolução disse a eles tudo o que precisavam saber, e tudo o que eram arrogantes demais para considerar quando tinham você. Sêneca disse uma vez: quem é corajoso é livre. E o que você fez foi um ato de coragem. Você se libertou da necessidade de ser visto, ouvido ou compreendido por pessoas que só reconheceram seu valor quando ele se tornou inacessível. Esse tipo de liberdade é raro, é radical e aterroriza aqueles que ainda estão presos em sua performance de orgulho. Você não precisa mais provar seu valor. Você não está tentando fazê-los entender. Você aceitou que o mal-entendido deles sobre o seu valor diz mais sobre os limites deles do que sobre o seu valor. Isso por si só reescreve toda a dinâmica. Você parou de buscar o encerramento que eles nunca serão capazes de dar, e ao fazer isso, você se tornou a versão de si mesmo que eles sempre temeram que você pudesse ser. Completo, indisponível, sem remorso. Você não está mais reagindo às migalhas de atenção. Você se afastou da mesa, e agora eles estão sentados lá com um prato vazio, percebendo que o banquete que antes tinham não está mais sendo servido. É isso que a ausência faz. Ela mata de fome o ego que antes estava inchado com a sua presença constante. Vamos deixar claro, isso não significa que eles vão te dizer como se sentem. O orgulho raramente admite a dor. Eles podem agir como se estivessem melhor. Podem rir mais alto, postar mais, mergulhar em distrações, mas por trás dessa performance há uma mente reescrevendo lentamente sua própria narrativa, uma mente revivendo o que perdeu, uma mente elevando você a cada dia silencioso que passa. E quando eles finalmente quebrarem, se é que algum dia quebrarão, não será porque você forçou. Será porque sua ausência fez o que sua presença nunca conseguiu. Isso ensinou a eles que perder você não foi um momento. Foi uma mudança permanente. Uma mudança da qual eles nunca se recuperarão, porque nunca mais terão acesso à versão de você que lhes deu chances infinitas. Agora, quero que você diga isso a si mesmo. Minha ausência é meu poder. E se você sentir essa verdade em seus ossos, deixe isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não está mais esperando para ser visto por pessoas que fecharam os olhos quando você estava bem na frente delas. Você não está perdido, você não foi esquecido. Você não é substituível. Você simplesmente não está mais disponível. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que eles nunca serão capazes de esquecer. Número 6. Eles vão tentar te provocar, porque não conseguem te alcançar. Quando não conseguem acessar seu coração, eles vão tentar provocar sua reação. Porque o controle nunca foi sobre amor. Sempre foi sobre resposta. Eles não vão voltar com um pedido de desculpas. Eles não dirão, sinto sua falta.
Isso exigiria humildade, vulnerabilidade e uma admissão de que perderam algo valioso. Em vez disso, eles voltarão disfarçados, com um like em sua postagem antiga. Uma atualização aleatória de história, projetada para provocar emoção. Uma música, letra, uma citação. Uma presença online repentina, criada perfeitamente para fazer você se perguntar: isso é sobre mim? Isso não é amor, isso é estratégia. Porque quando seu silêncio dura mais do que eles esperavam e sua ausência começa a ecoar em lugares que eles pensavam ter selado, eles entram em pânico. Mas o orgulho não os deixa admitir isso. Então, eles tentam chamar sua atenção da única maneira que sabem, tentando te provocar, não para se reconectar, mas para ver se ainda tem poder sobre você. Eles vão testar as águas com armadilhas escadas. Eles vão fingir que seguiram em frente, só o suficiente para você perceber. De repente, eles postam com alguém novo, tentando provar que substituíram você. Mas não se engane. Não se trata dessa pessoa, nem mesmo de seguir em frente. Trata-se de você vê-los seguir em frente. Não é felicidade real. É uma encenação, e você é o público-alvo. E aqui está a parte que passa despercebida. Eles não fazem isso porque superaram você. Eles fazem isso porque você finalmente superou eles. E essa constatação não é nada boa. Porque na cabeça deles, você deveria persegui-los. Você deveria ceder primeiro. Você deveria desistir sob a pressão de ser ignorado. Mas, em vez disso, você ficou quieto. Você ficou calmo. Você ficou intocável. E pessoas intocáveis deixam os manipuladores loucos. É assim. Imagine um mágico fazendo truques. A ilusão só funciona enquanto o público está cativado. Mas assim que você para de aplaudir, assim que você para de assistir, assim que você se levanta e sai do show, eles são apenas uma pessoa acenando com cartas no escuro. É isso que o seu silêncio faz. Ele mata os holofotes, ele encerra o número. E agora eles estão desesperados por qualquer sinal da sua atenção para se sentirem relevantes novamente. Eles vão lançar iscas, e a versão antiga de você, aquela que eles lembram, teria mordido a isca, teria enviado uma mensagem, reagido, se envolvido. Mas essa versão, aquela que está se curando, aquela que finalmente está alimentando sua própria alma, em vez de sangrar para alimentar o ego de outra pessoa, essa versão não morde, e isso os está deixando loucos, porque eles não esperavam que você evoluísse. Eles esperavam que o tempo te destruísse, não te fortalecesse. Eles achavam que o silêncio te enfraqueceria, não te tornaria mais afiado. Mas aqui está você, brilhando na quietude, ficando mais forte na calmaria. E cada postagem passiva e agressiva que eles mandam para o vazio, que não recebe nenhuma reação sua, é um espelho. Eles são forçados a olhar para si mesmos, e o que eles veem não é confiança, é desespero disfarçado de orgulho. Eles não estão tentando reconquistar você. Eles estão tentando reconquistar o controle que perderam no momento em que você parou de dançar ao som deles. E quando você para de jogar o jogo, eles começam a inventar novas regras, esperando que você quebre as suas. Eles não querem você de volta porque mudaram. Eles querem você de volta porque odeiam como você mudou sem eles. Vamos acabar com a mentira de que reagir é sinônimo de força. Não é. Reagir é o que eles querem. Reagir dá a eles a prova de que ainda vivem sem pagar aluguel. Na sua cabeça, a verdadeira força é ser provocado e escolher a calma. Escolher fazer uma pausa, respirar e reconhecer o padrão pelo que ele é. Manipulação disfarçada de encerramento. E sim, ficar em silêncio diante da provocação não é fácil. É preciso mais força para passar por um prédio em chamas sem tentar apagar o fogo do que correr para dentro das chamas. Mas aqui está o segredo. Esse fogo não é mais seu para combater. Esse caos não pertence a você. Nunca pertenceu.
Você foi condicionado a acreditar que tinha que consertar tudo, mas não mais. Agora você protege sua paz como uma fortaleza. Zenão de Sítio, o pai do estoicismo, disse uma vez: o homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. E toda vez que você escolhe não responder à provocação, você está se conquistando. Você está provando, não para eles, mas para você mesmo, que sua cura é mais forte do que a tentação deles. E eles vão sentir isso. Ah, eles vão sentir isso. Eles vão continuar tentando até que, eventualmente, seus truques se tornem obsoletos e seu ego se canse de ser ignorado. Mas, a essa altura, isso nem vai importar, porque a versão de você que eles ainda estão tentando alcançar não existe mais. Essa versão se curou. Essa versão evoluiu. Essa versão aprendeu que a paz não é encontrada em ser ouvido. Ela é encontrada em ir embora sem precisar explicar o porquê. Então, quando você vir aquela notificação, quando eles postarem aquela foto, você sabe que foi para despertar algo em você. Quando a memória tentar voltar ao seu peito e perguntar: e se? Respire, sorria, porque o momento em que você se sentir provocado é exatamente o momento em que eles perceberão que não podem mais te afetar. E essa é a verdadeira vitória agora. Diga isso para si mesmo. Eu não respondo a provocações. E se isso ressoa em você, se você já sentiu suas mãos tremerem, querendo responder, querendo se defender, querendo se envolver, mas não deixou essa afirmação nos comentários. Deixe que isso seja sua prova. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não é mais quem você costumava ser. Você não está reagindo, você não está se aproximando, você não está voltando a ser a pessoa que precisava gritar para ser ouvida. Agora você é a calma após a tempestade que eles criaram. Você é o silêncio que eles não podem manipular. Você é o poder que eles não podem mais acessar. Deixe-os tentar. Deixe-os provocar. Deixe-os agir. Continue caminhando, porque nada destrói mais um manipulador do que perceber que não está mais no seu nível e que nunca mais estará. Número 7. O seu crescimento é a ruína deles. Eles esperavam que a sua dor o destruísse. O que eles nunca esperavam era que ela te fortalecesse. Eles achavam que o silêncio te destruiria, que você entraria em colapso sem a presença deles, que a versão de você que eles descartaram permaneceria descartada, sentada no escuro, rolando mensagens antigas, esperando que eles voltassem e fizessem tudo ficar bem novamente. Mas algo diferente aconteceu. Você não se quebrou, você floresceu. E agora, essa evolução? Não é só uma surpresa, é uma ameaça, porque as pessoas que dependem da sua dor para validar o poder delas não sabem o que fazer quando você para de sofrer. Você começou a escolher a si mesmo silenciosamente, pacientemente, pouco a pouco. No começo, parecia nada, apenas mais uma pessoa se recuperando. Mas o crescimento não é barulhento, não é uma transformação chamativa. São aquelas manhãs silenciosas em que você decide aparecer por si mesmo, em vez de lamentar a versão de você que dependia das migalhas deles. É aquela resiliência silenciosa que você constrói na academia, no seu diário, na sua quietude, quando ninguém está olhando. Eles estavam contando com a sua estagnação. Eles esperavam que você pausasse sua vida, que encolhesse na ausência deles. Eles achavam que você construiria toda a sua identidade em torno da ferida que eles deixaram para trás. Mas você não transformou sua dor em sua personalidade. Você a transformou em sua fonte de energia. E agora eles estão observando. Eles podem não admitir. Eles podem fingir que não estão prestando atenção, mas eles veem. Cada mudança sutil, cada brilho, cada momento, você para de reagir e começa a irradiar. E o que isso causa em alguém que antes se sentia importante só porque precisava de você? Isso os apavora. Porque você não está apenas se curando,
você está evoluindo. Você está fazendo exatamente o que eles diziam que você não conseguiria fazer sem eles. Você está se tornando alguém que eles não reconhecem mais e alguém a quem eles nunca mais terão acesso. Eles vão começar a comparar, não em voz alta, mas no fundo da mente. Todas as pessoas com quem eles tentarem te substituir ficarão aquém, porque quando o ego de alguém os convence de que você era substituível, seu crescimento se torna uma lembrança assombrosa de que eles deixaram escapar algo real. E o real não pode ser recriado, não pode ser duplicado, especialmente por alguém que ainda precisa de controle para se sentir digno. Você era aquele que mantinha o espaço, que dava o benefício da dúvida, que perdoava mais vezes do que deveria. Mas agora é você quem anda com limites, com visão, com paz. E essa versão de você é perigosa, não porque você seja vingativo, mas porque você não precisa mais de validação para se sentir completo. E é aí que começa o arrependimento deles. Porque as pessoas não se arrependem de te perder imediatamente, não quando o orgulho delas ainda as alimenta com mentiras, não quando as distrações delas ainda funcionam. Mas com o tempo, à medida que essas distrações desaparecem e a realidade de quem você se tornou as atinge, elas começam a perceber o que realmente perderam. Elas perderam a versão mais real do amor que já tiveram. Elas perderam a lealdade que as apoiava, mesmo em silêncio. Elas perderam a pessoa que teria lutado até o fim se elas tivessem apenas estendido a mão com a mesma energia. Mas agora, você não é mais a mesma. Você está mais forte, mais tranquila, mais focada. Você está reconstruindo uma vida tão plena que o nome delas nem ecoa mais nela. E quanto mais você cresce, mais invisíveis eles se tornam. Isso não é vingança, é a natureza, é o alinhamento, é o mundo, removendo o que não combina mais com a sua frequência. Seu crescimento se torna a ruína deles, não porque você está tentando machucá-los, mas porque revela o quanto eles subestimaram o seu poder. Eles achavam que você precisava deles para se tornar alguém, mas você se tornou tudo depois que eles foram embora. Eles achavam que sempre seriam o ponto alto da sua vida, que não importava quem viesse depois. Eles continuariam sendo o modelo emocional. Mas agora, cada passo que você dá, reescreve essa história. Você está mostrando para eles, sem dizer uma palavra, que eles nunca foram o clímax da sua história, só um ponto da trama, uma lição, uma sombra que deixou sua luz mais óbvia. E isso dói, não porque eles te amam, mas porque percebem que você não precisa mais ser amado por eles para se amar. Epicteto disse uma vez: não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. Foi isso que você fez. Você parou de implorar por um encerramento, parou de explicar seu silêncio, parou de buscar a compreensão de alguém que se recusava a compreender a si mesmo. E agora você está respondendo com seu renascimento. Mas sejamos honestos, o crescimento não é indolor. Há dias em que o silêncio grita, em que a vontade de entrar em contato ameaça sua determinação, em que a nostalgia parece mais pesada do que a liberdade. Mas você continua se elevando, você continua se dedicando a si mesmo, em vez de desperdiçar energia com alguém que te esgotou. E cada vez que você escolhe o crescimento em vez da reação, a ilusão deles morre um pouco mais. Eles vão tentar se convencer de que sua transformação é falsa, que é só para aparentar, que é uma fase. Mas no fundo, eles sabem a verdade. Você não está agindo diferente, você está diferente, e eles nunca vão conhecer essa versão. Porque essa versão não apenas brilha, ela guarda, ela protege. Ela não aceita mais pessoas que só aparecem quando é conveniente. E essa é a constatação mais dolorosa para elas. Não que você tenha mudado, mas que você mudou em silêncio, sem vingança, sem teatralidade, sem precisar ser visto. Você os deixou ir
e se tornou alguém que eles nunca imaginaram que você pudesse ser sem eles. Então, diga isso com toda a sua alma. Agora, estou me tornando tudo o que eles disseram que eu não poderia ser. E se isso soa como verdade no seu peito, deixe nos comentários, não para provar algo para eles, mas para lembrar a si mesmo do poder que você está conquistando. Mostre para eles, mostre para si mesmo, mostre para o mundo como é realmente o crescimento silencioso, porque o seu brilho não precisa do aplauso deles. A sua paz não precisa da permissão deles. E o seu futuro está se desenrolando de maneiras que eles nunca serão convidados a testemunhar. Deixe que eles observem. Deixe-os se perguntar, porque nada destrói mais o ego do que ver alguém que eles ignoraram. Torne-se alguém que eles nunca mais poderão alcançar. Concluindo, o silêncio deles nunca foi força, foi evasão, mas o seu silêncio foi transformação. Deixe-os fingir. Deixe-os se perguntar, porque a versão de você que eles lembram não existe mais. Se você já parou de perseguir e está pronto para crescer, compartilhe e inscreva-se, porque o seu brilho está apenas começando.